Bem, hoje o vídeo traz uma pergunta. Nossa Senhora casou grávida? E é para responder a isso que estamos aqui. Vamos lá. Vamos então direto às fontes. Na Bíblia, dois evangelistas, e somente dois, tratam desse momento da vida de Nossa Senhora. São eles, São Mateus e São Lucas. Então vamos ver o que diz em São Mateus, o primeiro evangelho. Lá no capítulo 1, versículo 18 a 19, dois pequenos versículos, já está tudo ali, quer ver? Vamos lá, diz assim: Eis como nasceu Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava desposada com José. Antes de coabitarem, aconteceu que ela concebeu por virtude do Espírito Santo. José, seu esposo, que era homem de bem, não querendo difamá-la, resolveu rejeitá-la secretamente. Em outra tradução vai dizer em silêncio. Ponto. Então, isso é o que está lá nos dois versículos, 18 e 19 de São Mateus. É bom que a gente veja que Maria, sua mãe, estava desposada. O que significa desposada? Significa que tinha contraído o matrimônio, tinha contraído o casamento. E isso é tão certo que está confirmando no versículo seguinte, diz assim: José, seu esposo. Não diz seu namorado, seu noivo, seu futuro marido. Diz José, seu esposo. Agora vamos continuar. Antes de continuar, eu preciso dizer uma coisa. Não, deixa eu continuar e aí eu digo. Aí diz assim: José, seu esposo, que era homem de bem, não querendo difamá-la, resolveu rejeitá-la secretamente. Pronto, acabaram os dois versículos. O que significa isso? É uma frase difícil. José, seu esposo, homem de bem, não querendo difamá-la. O que significa isso? Significa o seguinte: a lei judaica da época, e assim ainda é hoje com algumas escolas, por algumas correntes rabínicas, ainda tem isso, o homem judeu pode sim rejeitar a sua esposa, a sua mulher, por motivos variados. Não gostei da mulher, a mulher ronca muito, a mulher não me satisfaz, a mulher não me deu filhos, a mulher não sabe cozinhar bem. Talvez eu fosse rejeitada, gente, eu não sei cozinhar bem. E isso seria motivo, qualquer motivo. Então, o homem casado pode rejeitar a sua mulher. No entanto, normalmente o homem não faz isso em silêncio, secretamente, porque normalmente ele expõe o motivo por que ele está rejeitando aquela mulher. Geralmente é assim: essa mulher não me serve, essa mulher, como eu disse, né, não, não sabe cozinhar, essa mulher não me deu filhos, enfim. Mas o José, porque era um homem de bem, resolveu rejeitá-la secretamente, né? Sem dizer o motivo. Por quê? Porque o José não queria falar que eles não haviam coabitado. Coabitar significa que eles não haviam dormido juntos. É uma maneira bem assim, elegante, educada de dizer que eles ainda não tinham, nos dias de hoje a gente ia dizer, né? Dormido juntos. O casamento havia acontecido, e depois eu vou gravar um vídeo contando como foi esse casamento, mas isso fica para um próximo vídeo. E o José, por ser o esposo, tá aqui, eu não estou inventando nenhuma palavra, tá aqui, José, seu esposo, que era homem de bem, não querendo difamá-la, resolveu rejeitá-la secretamente. Ele não ia contar para os outros: olha, eu estou rejeitando ela porque ela está grávida. E como eu não entendo como isso aconteceu, porque nós não coabitamos,
é preferível que eu me afaste. Era isso que estava no coração de São José. E é assim que a Santa Madre Igreja nos diz. Só que não. Né? A gente sabe que o anjo vai aparecer para José e dizer, não temas em receber ela como esposa, como ela é sua esposa. Não, porque o que aconteceu nela, né, apesar de não ter sido você, foi o Espírito Santo. A gente sabe que isso vai acontecer depois. Mas nesse momento, o José estava pensando em rejeitá-la. E ele ia fazer isso em silêncio, porque se ele, como marido, abrisse a boca e falasse o motivo, ela seria apedrejada. Porque uma mulher casada que traiu o marido era apedrejada. No entanto, se ela não fosse uma mulher casada e aparecesse grávida, o que aconteceria? Todo mundo talvez a acolhesse e tivesse pena dela, porque ela ainda não era casada, estava sendo rejeitada e abandonada pelo seu futuro marido, ou seu futuro noivo, ou seu namorado. Ela até não podia... Não. A lei era para quem era casada. Bem, em resumo, o São José, está aqui escrito, o seu esposo a rejeitou secretamente, ia fazer isso em silêncio, porque ele tinha esse direito como marido, né? Até hoje em dia ainda existe isso lá, e ele poderia rejeitá-la. Só não precisava contar o motivo. E é bom que fique bem claro uma coisa, minha gente. A Santa Madre Igreja nos ensina que Nossa Senhora é imaculada na sua concepção, no seu físico e na sua moral. Eu não conheço nenhum escrito apócrifo da época, né, que fale mal da moral de Nossa Senhora, de Maria, esposa de José, de Maria, mãe de Jesus. É como se eu dissesse assim, essa fofoca de que ela casou grávida nunca rolou. Eu não conheço, como historiadora que sou, nenhum escrito que possa ter manchado essa imagem de Nossa Senhora na época, porque ela era casada com São José. Os únicos que sabiam que o filho não era deles eram eles mesmos. Ninguém mais. Ninguém mais. E claro, Deus não faria dessa forma. Para e pensa. Se ela é imaculada na concepção, imaculada no físico, porque a igreja, nós cremos que Nossa Senhora permaneceu virgem fisicamente, antes, durante e depois do parto. Nós cremos nisso, né? Ela também é imaculada na sua moral. Então a gente não pode falar uma coisa dessas, né? Ela casou grávida. Ela não casou grávida. Havia sido desposada por José. Desposada havia contraído casamento, matrimônio, contrato. Ela já era esposa. E se ela aparecesse grávida como apareceu, ninguém falaria dela. Deus não permitiria que fosse assim, né? Para e pensa. Então, assim, a moral dela é imaculada. Até hoje não tem nenhum escrito que fale o contrário. A gente tem sim, né, nossos irmãos cristãos, protestantes, que falam coisas horríveis de Nossa Senhora, mas isso é um pós, né, escrito muito tempo depois, até porque eles só vieram 1.600 anos depois. Mas, na época, você não acha ninguém duvidando de que o filho era de José e de Maria. Isso nunca existiu historicamente, né, em documentos, em cartas, em livros, em qualquer coisa. Tá bom? Ficou esclarecido? Agora eu tenho uma boa notícia. Quem quiser que eu conte a história, e eu conto com muita alegria, quem já viajou com a gente na Terra Santa sabe o quanto eu gosto de contar essa história, né? Contar como Nossa Senhora e São José foram namorar, noivar e casar, né? Como isso se deu. Eu vou gravar um vídeo contando sobre isso, né? Como foi o encontro de José com Maria. O que a gente tem para falar a respeito disso. Tá bom? Fiquem na paz e lembrem-se, Nossa Senhora é imaculada na sua concepção, no seu físico e na sua moral. Tá bom? Ela sempre foi pura e imaculada.
Amém?